Olá pessoal, muito bom dia, está começando mais um Bom Dia Mercado aqui no canal do Theo. Vamos falar um pouco sobre esses jogos de sexta-feira, dia 15 de janeiro. Jogos bem difíceis, né? Com uma pegada muito mais de jogos parelhos do que de favoritismo. Então é muito bom a gente tomar cuidado. Vou falar sobre a Bundesliga 2, Primeira Liga de Portugal, Bundesliga 1. Temos um derby na Itália e o Brasileirão Série A. Tá? Antes da gente começar, queria só passar pelos confrontos aqui de quinta-feira, né, que eu alertei vocês para tomar bastante cuidado, né, até usei o termo pisando em ovos. Foi um dia que eu não trabalhei, que eu tinha uma má impressão sobre esses adversários, esses favoritos aqui. E realmente foi um dia muito difícil. A Spal eliminou o Sassuolo. O Arsenal teve uma dificuldade enorme contra o Crystal, poderia ter perdido esse jogo. E o Real Madrid foi eliminado da Supercopa da Espanha. O Bilbao faz a final contra o Barcelona. O Real Madrid perdeu por 2-1. O único favorito que confirmou o favoritismo de fato foi o praticamente time titular da Atalanta contra o mistão do Cagliari. O Cagliari bem desinteressado nesse jogo. E a Atalanta passou o carro no Cagliari. Talvez essa leitura para o primeiro tempo aqui possa ter sido interessante. Mas o gol da Atalanta saiu ali aos 43. Então, claro, tem sempre aquele ruído, né, de o Cagliari ter criado umas chances perigosantes, o padrão ter diminuído, enfim. Eu não estava aqui, não sei se você pegou, comenta aí. Beleza? E antes de a gente continuar também, queria agradecer todas as mensagens que vocês mandaram no vídeo de prejuízo que eu coloquei ontem, né, dos 7K de prejuízo. E bastante visualização, bastante comentário. Fiquei muito feliz com o comentário de vocês, principalmente pelo amadurecimento da galera que me acompanha, por saber que eu tenho pessoas que me acompanham aqui que são tão maduras, né? E que a maioria das vezes não se expressam nos comentários, mas que ontem mandaram muito bem nos comentários e deu para sentir a maturidade de vocês. E eu fico muito feliz com isso. Espero que eu tenha de fato contribuído com um pouquinho disso para vocês, né? Trazer um pouco da minha realidade, não só a realidade do trade em si, porque há 6 anos aqui no canal eu venho tentando passar essa realidade para vocês, mas a realidade da minha vivência também, né? Com o capital que eu utilizo, com o tipo de metodologia que eu trabalho, né? Com as experiências que eu já tenho e que eu pude adquirir ao longo desses anos. Então, sério, fico muito contente e isso é uma resposta muito positiva para que eu continue criando conteúdos relacionados mais a prejuízo nessa pegada desse ano do que a lucro. Quero fazer algumas sequências de áudio aqui em vídeo mesmo para colocar no YouTube, talvez numa plataforma de áudio também para quem escuta depois, sobre alguns temas específicos. Alguns temas, alguns tabus, alguns temas mais relacionados realmente a virada de chave, o que eu penso em determinados assuntos mais polêmicos talvez, e claro, falar um pouco para a galera que está começando, para a galera que já está virando a chave e para quem já está galgando aí a consistência, tá? Quero fazer isso, é uma vontade minha e aos poucos eu vou me organizando para fazer esses vídeos com um pouco mais, voltando a fazer vídeos com mais conteúdos também, né? Porque eu tenho feito mais, nos últimos anos eu tenho feito mais vídeos diários para ajudar vocês e ajudar as pessoas a se prepararem melhor para os jogos. Esse é o objetivo do Bom Dia Mercado, mas eu quero voltar também a produzir vídeos mais focados no emocional, na gestão, né? Mais focados aí para desenvolvimento de vocês, beleza? Aos poucos eu vou conseguir voltar com esse tipo de vídeo. Então vamos falar dos jogos de sexta-feira também, vou falar sobre a Bundesliga 2, sei que algumas pessoas não são assim tão fãs da Bundes 2, mas eu gosto bastante. Temos aqui um confronto dos desesperados, os Burger Kickers e Braunschweig, as duas equipes que subiram da terceira Liga da Alemanha para a segunda Liga da Alemanha. Eu acompanhei essas duas equipes, eu tive a curiosidade de acompanhar essas duas equipes e a oportunidade também, né, de acompanhá-las na terceira liga. Eram equipes muito fortes ofensivamente, né, muito fortes mesmo, produziam muita chance de gol, e quando subiram para a Bundesliga 2 não foi nada disso, né? A gente tem praticamente os dois piores ataques da competição aqui entre as duas equipes. O Wolfsburger é o pior mandante da competição e o Braunschweig é o pior visitante da competição. Então nós temos realmente um confronto dos desesperados. O Wolfsburger era o lanterna, o Braunschweig é o time ali da relegation, né, que já vai disputar, né, para tentar não cair para a terceira liga de novo.
E a gente tem, logicamente, uma cotação mais parelha, porque realmente são equipes mais parelhas. O Wolfsburger sofreu bastante com a situação de Covid no começo do campeonato. Parece que está melhorando um pouco mais. É um time que joga muito pela ponta esquerda, né? No seu último jogo, na vitória que teve contra... Cara, eu não vou lembrar a vitória do Wolfsburger, mas a gente dá um jeito. Isso aqui é fácil. Contra o Osnabrück, que não é um time fraco, não. Eu até comentei esse jogo, eu falei que era um jogo bem ok. O Osnabrück era um time muito justo. E o Wolfsburger construiu a sua vitória quase toda pelo lado esquerdo de ataque, então fica muito de olho nesse lado aqui, tá? Apesar da cotação de jogo parelho, eu venho para esse jogo, logicamente, para buscar gols. Eu não consigo confiar numa equipe aqui para me dar uma segurança para Starley, a pior equipe em campo. Então é bom ficar de olho. O Braunschweig, se eu não me engano, ele não vence há 6 jogos, né? São 6 jogos sem vitória. São 7 jogos tomando gol direto, tá? E o Wolfsburger também está a 5 jogos tomando gol direto. Então, assim, são duas equipes com péssimas defesas, com ataques duvidosos também, com uma qualidade bem duvidosa, mas que pelo desespero eu acredito que possa dar aqui alguma oportunidade para gols. Se vai ser um mercado de gols para longa exposição, buscando 2, 3, 4 gols, ou se vai ser um jogo para over à frente, over limite, não sei. Isso aí quem vai ditar realmente é o jogo, tá? Greuther Fürth e Paderborn. Aqui eu já vejo uma possibilidade maior de se trabalhar o match odds, tá? Para quem, logicamente, tem método para trabalhar isso na Bundes 2. Eu não gosto tanto de trabalhar na Bundes 2 métodos convencionais de match odds. Seria, por exemplo, estar exposto aqui contra o Fürth. Tá? Essa seria a posição que eu vejo valor. Porque mesmo o Fürth sendo um time que vai brigar pelo título / classificação, ou até mesmo uma promoção, eu vejo o Paderborn um time muito maduro, capaz sim de chegar lá em cima disputando também essa vaga de promoção. Então, o adversário que o Greuther Fürth vai pegar hoje é um time muito cascudo, é um time que já entendeu que ele voltou para a Bundesliga 2, que ele teve que passar por essa fase de adaptação emocional, assim como o Fortuna também teve que passar e já melhorou. Uma odd de 2 para o Greuther Fürth, mesmo a situação do Greuther Fürth sendo muito boa, eu acredito que essa cotação está um pouco baixa. Tá? Então, se eu fosse trabalhar nesse jogo, se eu fosse trabalhar o match odds de maneira convencional, seria trabalhando um Leia Greuther Fürth. Porém, vou ratificar aqui e vou corrigir a minha fala para não influenciar vocês. Eu não trabalho match odds de maneira convencional na Bundesliga. Eu não me exponho em Leia assim, de longa exposição, porque a possibilidade de tomar contra-ataque aqui é muito grande. As defesas se posicionam mal, ficam muito expostas. Então, principalmente o Paderborn, que é um excelente time de transição em contra-ataque, pode ser muito perigoso, tá? Justamente por conta desse perigo do Paderborn e da boa fase do Fürth, também é um jogo que eu venho para trabalhar gols. Eu sei que às vezes eu fico girando e voltando no mesmo assunto, lá, tá vendo? Ele vai falar que vai trabalhar gols na Bundes 2, mas eu quero tentar explicar para vocês o motivo, tá? Eu gosto do desespero, mas eu também gosto de times com contra-ataque, com boas transições, que é o caso do Paderborn. O Fürth eu tô listando ele para gols aqui porque, de fato, é o time que tem apresentado um dos melhores futebols, um dos melhores jogos, né? Das melhores qualidades ofensivas da competição. Tem um dos melhores ataques, juntamente com Bochum, Hamburgo e só, né? Então, o terceiro melhor ataque da competição. Então, vale sim dar uma olhada nesse mercado de gols. Cabe nos 2 jogos possibilidade de alavancagem? Sim, né? O Fürth briga por alguma coisa, que é a disputa pela promoção e liderança. Então, eu tenho ali uma necessidade, mesmo que o Fürth esteja atrás do placar, de reviravolta, de ir para cima. E aqui também a gente tem a necessidade pela situação horrorosa dos 2 times. Então, aí sim, se eu tiver em lucro no jogo, bem provável que eu vá buscar algum tipo de alavancagem. Beleza? 2 jogos para gols, na minha opinião. Um pouco esmagada essa odd do Fürth. Tomar bastante cuidado, que esse time do Paderborn não é besta. Primeira Liga de Portugal. O time do Sporting pegando o Rio Ave. O Sporting é o líder da competição. O Rio Ave está em 9º. O Sporting, se eu não me engano, ele vem de 3 jogos, de 3 vitórias consecutivas. É isso? Ou eu vi errado? Não, o Sporting não perde.
Eu tinha visto em algum lugar que o Sport não perdia não sei quantos jogos. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. A última derrota do Sport, sem ser na Primeira Liga, né? Porque ele perdeu para o Marítimo com o time reserva. Rapaz, faz tempo, hein? Foi exatamente para o Benfica no dia 25 de agosto, de setembro. Um pouquinho antes, acho que foi de julho. Foi justamente para o Benfica. Então o Sport vem muito bem. Logicamente a fase do Sport é muito boa. 1,50, 1,55 talvez seja o único jogo do dia que dê pra gente uma possibilidade de buscar um back favorito no primeiro tempo. Mas o time do Rio Ave é bom. É um time muito ok. Então eu venho com a possibilidade sim de buscar um back Sport. A cotação tá justa. É um time muito bom. É um time que disputa o título, para mim, até o final do campeonato. Mas eu tomaria um pouco de cuidado com o Rio Ave, é um adversário muito cascudo. Tá? Então, venho para buscar, vou tentar buscar essa oportunidade. Se tiver, vou estar dentro. Beleza? Tomara que sim. E temos o clássico entre Porto e Benfica. O Porto favoritíssimo nessas cotações, né? Porque para um jogo como esse, ter uma odd próximo de 2 é praticamente ser um favoritíssimo, né? Porque, na minha opinião, é um jogo muito pegado, muito importante. Isso aí tem história, ó. Rapaz, isso aí tem história, isso aí tem clubismo, isso aí tem treta, né? Então, na minha opinião, essas odds deviam estar um pouco mais parelhas. O que está fazendo essa odd do Porto estar tão baixa? O Porto, ele não perde há 16 jogos. E ele vem vencendo 10 jogos consecutivamente, né? Então o Porto realmente vem numa fase muito boa mesmo. O Porto é o melhor mandante da competição, tá? E o Benfica é um dos melhores visitantes. A gente sabe que os times de Portugal ali de cima, eles sempre estão disputando lá em cima e, logicamente, você vai sempre ver eles como melhores mandantes, melhores visitantes e tudo mais, melhores ataques. Mas esse aqui é um jogo diferenciado. Então talvez essa odd do Porto seja um pouquinho baixa demais. Mas eu aqui não vou me arriscar trabalhando Lei Porto aqui. Acho que é um jogo para ler a pior equipe em campo, sim. Mas eu prefiro não vir com esse viés para esse jogo de que o Porto deveria corrigir só porque essa odd está baixa. Não. Isso aqui é puro achismo meu. O Porto merece essa odd pensando no cenário. O Benfica não ainda, mesmo aqui, ó, Benfica estando com 31 pontos e a mesma situação do Porto, né? 10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O Benfica não vem numa fase assim tão boa. Eu acho que os torcedores do Benfica não estão assim tão convencidos com o Jorge Jesus, com o jeito que a equipe joga. Tem excelentes jogadores lá. Eu sempre estou elogiando o Luca Waldschmidt, que veio do Freiburg, que é um jogadoraço, que foi uma contratação assim, talvez uma das melhores do Benfica no ano. E é difícil demais, cara. Eu sei que tem muitos amigos de Portugal que me acompanham aqui, mas é difícil demais traçar um cenário para esse jogo. Esse é um jogo que, cara, eu pretendo assistir. Tá? É um jogo muito importante mesmo, porque os clássicos, né, os jogos entre os 3 primeiros, e incluindo logicamente o Braga, eles decidem o campeonato, né? Porque a maioria dos jogos, os 4 vão vencer, né? Então o que define são os clássicos que jogam dentro e fora de casa. É o jogo que o Porto vai fazer com o Benfica em casa, depois o jogo que o Benfica vai fazer com o Porto em casa, e assim sucessivamente. São essas coisas que geralmente vão definir o campeonato. Então são jogos muito difíceis, muito difíceis. Então, cara, não sei. Extremamente para leitura de jogo, se você pretende trabalhar. Talvez eu só assista, tá? Porque eu venho me envolvendo cada vez mais com o Campeonato Português ano após ano, e causa já um pouco em mim de tensão de ver esse jogo entre Porto e Benfica. Provavelmente vai ser um jogaço, tá? Infelizmente sem torcida. Favoritismo talvez justificado do Porto pela boa fase, 16 jogos sem perder, 10 jogos consecutivos vencendo. Acho que é isso, né? Depois nós temos um jogo de Bundesliga 1, Union Berlin e Bayer Leverkusen, também um confronto assim maravilhoso de se assistir, 2 equipes que eu venho acompanhando muito. Já comentei para vocês que eu acho o Union Berlin hoje um dos times mais bem treinados da competição, um dos melhores da competição hoje em dia, e o Leverkusen também
é um excelente time, tem uma explosão muito grande no primeiro tempo, nos primeiros minutos do primeiro tempo. São duas equipes excepcionais na bola aérea, as duas equipes que mais marcam de escanteio na competição. O União Berlim está sempre marcando gol de escanteio. O Leverkusen tem essa questão de às vezes estar aplicando escanteios em sequência e achar o seu gol, também dá um padrão de back muito interessante. A gente vai ter o União Berlim fazendo aquela marcação, se tiver num bom dia, né? Fazendo aquela marcação-pressão que tira muitos espaços, que incomoda muito o adversário. Então pode sim ser um jogo até truncado, mas mesmo com essa marcação-pressão do União, com esse time comprometido do União Berlim, é um time que geralmente toma o seu golzinho. Então eu acho que é um jogo para gols aqui. Não acho que é um jogo para match odds. Não acho. Talvez um jogo para match odds para bola parada, né? Buscar um Lei Leverkusen num escanteio do União, buscar um Lei União no escanteio do Leverkusen, ou então se o Leverkusen realmente entrar naquela pressão fulminante onde o União Berlim não consiga segurar aqueles primeiros minutos, até vale um possível União Berlim, mas eu acho que é um jogo muito mais para bolas paradas, bolas aéreas e para gols. Tá? Aqui sim pode caber um over de longa exposição. O União Berlim não é aquele time que faz um gol e recua e não contra-ataca, e o Leverkusen é a mesma coisa. Então, qualquer time que abrir o placar aqui é um time que vai aproveitar os espaços para contra-ataque. Então, de novo aqui, é um jogo para gols, perigoso para match odds, mas para bola parada acho que pode caber. Depois temos esqueci o nome desse derby, acho que é Clássico della Capitale, acho que é assim que eles falam, Clássico della Capitale, que é o derby, ou derby, acho que é derby, não é clássico, é derby della Capitale, meu italiano está enferrujado. É o derby da cidade de Roma, um jogo bom demais de se assistir, quando tem torcida para ver esse jogo, é ensurdecedor, é muito bom de se ver. Na época que o Totti jogava, então, era uma coisa maluca de se ver. E eu gosto muito de acompanhar esse clássico, esse derby italiano. As duas equipes, pelo que eu vi de escalação, eu dei uma fuçada no Twitter, já em alguns sites também italianos. As duas equipes devem vir com seus plantéis praticamente completos. A Roma passa muito pelo Mkhitaryan hoje, que está jogando demais da conta. O Dzeko também, mas o Mkhitaryan está jogando demais da conta. E a Lazio passa muito pelo Luiz Alberto, Ciro Immobile, né? Que são jogadores que estão fazendo também muita diferença. É um jogo para mim de bola aérea, a Lazio marca muito de cabeça, a Roma sempre foi uma equipe que marcou muito de cabeça também, está subindo nesse ranking já. A Roma tem marcado bastante de escanteio, também está subindo nesse tipo de ranking. Então a bola parada pode definir esse confronto. O que me deixa mais favorável para o lado da Lazio é que a defesa da Roma ainda não me passa confiança. A Roma toma gol quase todos os jogos, tem uma defesa que gosta de jogar com linha alta e tem uma defesa que gosta de se expor muito, né? Então eu não confio muito na defesa da Roma, é um time que geralmente toma bastante gol. E a Roma, cara, é um dos times que mais dá leitura de fato para trabalhar em lei. Quando ela quer recuar, é um time que recua assim completamente. No último jogo contra a Inter foi assim, né? A Inter fez o primeiro... A Inter empatou o jogo, a Roma fez o primeiro gol e recuou totalmente, chamou a Inter para cima e deu uma leitura claríssima para estar no Leia Roma. Então é uma coisa que me chama a atenção. Por outro lado, a Roma é um dos times que mais está marcando de fora da área na competição. Chuta muito bem de fora da área. Então também é importante ficar de olho nesse quesito. Jogo para ler a pior equipe, na minha opinião, principalmente se a gente tiver uma troca de favoritismo, uma troca de superioridade, durante o primeiro tempo, que é onde eu gosto de já encontrar a minha leitura de trabalho, né? Então, por exemplo, se a Lazio começar melhor nos primeiros 15 minutos, eu posso estar a ler a Roma e vou manejar a minha posição ali, talvez num possível escanteio da Roma para fechar. E se a Roma começar a tomar conta do jogo, eu posso inverter minha mão para trabalhar ler a Lazio, não tem problema quanto a isso. Costumo fazer isso nos clássicos e nos derbys italianos, né? Quando a gente tem essa troca de superioridade. Mas se tiver um jogo muito laicar, aí não. Aí o match odds já não me serve, talvez o mercado de gols. Beleza? De olho então nas bolas paradas nesse jogo, no chute de fora da área da Roma e na defesa fraca que a dona Roma tem. Fechou? E para fechar o dia, para quem for dormir tarde, temos Palmeiras e Grêmio, uma edição antes da final da Copa do Brasil.
né, um jogo onde, na minha opinião, por mais que algumas pessoas possam pensar, o Palmeiras deve ir reserva. O time reserva do Palmeiras, o time misto do Palmeiras é muito bom e o Grêmio deve ir titular, né? E muito desses dois times irem com vontade é porque a gente sabe que hoje em dia ninguém quer ganhar um Brasileirão, né? Então, se o Grêmio vencer, vai a 52. Se o Grêmio vencer, vai a 52, fica um ponto do Inter, seu rival, né? Porque a gente sabe que Grêmio e Inter estão disputando quem fica na frente do outro, né? Com brincadeiras à parte, logicamente. E o Palmeiras, se vencer, vai a 50 e cola no Galo e passa o Flamengo. Ou seja, ainda não acabou o campeonato para esses dois, tá? Então, se levar a sério, né? Independente se Grêmio vencer ou se Palmeiras vencer, ainda tem chance sim, né? Falta muito jogo ainda pela frente. Então, eu acredito que não vai ser aquele jogo de comadre. Os dois estão na final, o Grêmio vai se poupar, o Palmeiras está na final da Libertadores, vai se poupar. Não, acho que vai ser um jogo pegado aqui. E principalmente se fosse para listar quem está mais interessado, eu acho que é o Grêmio, né, que vai mandar os titulares a campo, acho eu, né, pelo que eu dei uma lida, e que pode chegar de novo a encostar no Internacional. E aí, cara, a gente vai ter na próxima, no dia 20 de janeiro, São Paulo e Inter, né, que é um confronto diretaço. E essa rodada desse final de semana, o Inter pega o Fortaleza, que não vem bem das pernas. Ou seja, o Inter pode encostar no São Paulo, fazer um confronto direto e tirar a vantagem. Esse Campeonato Brasileiro, ele tá ruim, mas tá bom. Como a gente costuma dizer no interior, tá ruim, mas tá bom. Então, para trabalho, jogo difícil, o dia difícil, né? Temos os Burger contra o Braunschweig para gols, Greuther Fürth Paderborn para gols, com pequena tensão para essa odd baixa do Fürth aqui. Acho que o Paderborn pode surpreender. Uma possibilidade de se trabalhar um back ao favorito aqui no Sporting, com cautela, com leitura e não com camisa, né? Não vai no achismo, vai na leitura. Não tem problema se você não pegar o gol, desde que você não tome, né? E se tomar também e estiver dentro do seu método, não tem problema. Se estiver na leitura, tudo bem. Um jogaço entre Porto e Benfica, que eu nem sei se vou conseguir trabalhar, né? Com favoritismo para o Porto por conta dos últimos jogos. Um jogaço na Bundesliga 1 também, entre União Berlim e Leverkusen, um dos dois times que eu mais acompanho na competição. O terceiro contra o quinto colocado, né? Também acho que é um jogo para bolas aéreas e para gols. O Derby della Capitale, entre Lazio e Roma, jogaço também. E um belo jogo do Brasileirão para finalizar o dia entre Palmeiras e Grêmio. Jogo complicado aqui, mas um belo jogo. Um dia para mim, para se trabalhar, leia a pior equipe em campo. Eu sempre deixo um vídeo aqui no final, em amarelo, explicando meu método de trabalho. Mas tudo isso depende da leitura que a gente vai encontrar nos jogos. Beleza, rapaziada? À noite, se der, eu venho aqui com um vídeo para vocês para o final de semana, para o sábado, para organizar também. Sábado é um dia que eu trabalho bastante. Fechou? Então, uma excelente sexta para vocês. Juízo, gestão. Vamos estar vivo para o próximo dia, sempre. Se quiser me acompanhar um pouco mais do meu trabalho, meu Telegram está aqui embaixo. Valeu? Não esquece de se inscrever no canal. A gente se vê à noite. Um abraço.